Vamos iniciar a gravação da aula agora, tá certo? Então, mais uma vez, reforçando. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento. E caso você não queira tirar a dúvida aqui, mas queira tirar a dúvida depois, porque não está conseguindo entender para fazer a atividade, você tira a dúvida a seguir, tá certo? Você pode tirar a dúvida pelo WhatsApp também, tá ok? Assim, tem uma gama de conteúdos que a gente poderia estar trabalhando aqui nessa nossa aula, certo? Porém, eu optei por trabalhar um conteúdo que ele é fundamental, certo? Para que a gente dê continuidade no segundo ano, que consiga entender direitinho os próximos conteúdos. Então, eu vou trabalhar com vocês os conceitos de plano cartesiano e função, tá certo? Função, principalmente a função de primeiro grau, certo? Então, vai ser o conteúdo que a gente vai estar trabalhando ao decorrer dessa recuperação, certo? Então, primeira coisa que eu trago aqui para vocês, só a primeira coisa que eu trago para vocês aqui no slide é o plano cartesiano, certo? Vocês sabem o que é um plano cartesiano, né? Isso a gente trabalhou no decorrer das aulas e também no ensino fundamental, vocês com certeza viram sobre o plano cartesiano. Então, para entender um pouquinho sobre o plano cartesiano, a gente vai lembrar que ele tem 4 quadrantes, certo? O que seriam esses 4 quadrantes? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. E esses quadrantes, eles são divididos pelos eixos. Nós temos 2 eixos correspondentes ao ano. Eu vou aqui só permitir. Nós temos 2 eixos correspondentes no plano cartesiano, que é o eixo das abscissas, ou o eixo de x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá certo? E o ponto onde cruza esses 2 eixos, ele é chamado de origem, ele é o zero, certo? Então, no primeiro quadrante, quem vai estar localizado? Todos os valores positivos, tanto para x como para y. Então, no primeiro quadrante, vai estar todo mundo lá positivo. No segundo quadrante, você vai lembrar comigo o seguinte: para cima sempre vai ser positivo, para baixo sempre vai ser negativo. Logo, então, se está para cima, eu sei que vai ser positivo. Y vai ser sempre positivo quando ele estiver para cima. E sempre que eu tiver à direita, o meu x vai ser positivo, e sempre que eu tiver à esquerda, o meu x vai ser negativo, certo? Então, no primeiro quadrante, a gente vai ter aqui, ó, sentido positivo para a direita e para cima. No segundo quadrante, como aqui eu estou pegando a esquerda, eu vou lembrar que o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, porque segue o sentido anti-horário, né? Isso começa no primeiro aqui, ó, aí vem para o segundo, terceiro, quarto quadrante. E aí aqui no terceiro quadrante, para baixo, negativo, e para a esquerda, negativo. No quarto quadrante, a gente vai ter aqui, para direita, positivo, então x vai ser positivo, e para baixo, negativo, y vai ser negativo. Então, o que eu quero que vocês consigam entender aqui dentro do plano cartesiano? Eu quero que você saiba quem é o eixo das abscissas, que é o eixo x, esse eixo aqui, ó, eixo x. Eu quero que você saiba quem é o eixo das ordenadas, que é o eixo y, certo? Eu quero que você saiba que nós temos 4 quadrantes que seguem o sentido anti-horário. Começa aqui, ó, no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. E no primeiro quadrante, todo mundo é positivo. E quando a gente fala em par ordenado, em plano cartesiano, você vai lembrar sempre que x vem primeiro do que y. Então, sempre o primeiro número lá para identificar vai ser x. O segundo vai ser y. Então, x para a direita, positivo, y para cima, positivo. Então, primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Deixa eu ver aqui.
Aqui, para a esquerda, x negativo e y para cima positivo. Segundo quadrante, a gente vai ter x positivo, x negativo e y positivo. Já no terceiro quadrante, todo mundo é negativo, porque o x está para a esquerda e o y está para baixo. E no quarto quadrante, a gente vai ter x positivo, porque está indo para a direita, e y negativo, porque está indo para baixo. Vocês conseguiram compreender até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu vou entender que vocês entenderam, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo para a gente localizar. Olha aqui um par ordenado. Então, quem é esse par ordenado? O 4 e o 5. O primeiro número sempre vai ser referente à abscissa. A abscissa é o eixo de x. O segundo número sempre vai ser referente à ordenada. A ordenada é o eixo y, certo? Então, eu tenho 4 e eu tenho 5. E esse par ordenado é a localização do ponto Z. Então, se eu tenho 4 em x, então eu vou aqui, ó. X não é na horizontal, então eu vou aqui contar. 1, 2, 3, 4. A y eu sei que é vertical. E está positivo. Se está positivo, logo é para cima. Então, eu vou contar para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, localizei o ponto Z. Você imagina que você está indo para uma rua, por exemplo, você está indo numa rua, e aí a localização da pessoa eu estou aqui na rua 4, saindo para a rua 5, certo? Como era que você ia encontrar essa pessoa? Você só ia seguir esse plano, uma espécie de plano cartesiano, certo? Então, a pessoa estava na 4, saindo para 5, ela ia parar logo aqui nesse ponto, certo? Então, essa questãozinha aqui vou passar para vocês resolverem, tá certo? Em casa. E essa daqui também, tá bom? Essa daqui não. Então, a gente deu uma revisada lá no plano cartesiano, porque é muito importante que a gente entenda o plano cartesiano para que a gente possa entender os conceitos de função, certo? Então, a gente começa falando para vocês o que seria uma função, tá? Uma função matemática, pessoal, nada mais é do que uma relação entre A e B, em que para todo x em A tem um único y em B, onde x e y obedecem a lei de formação. Não entendi, Samara. O que seria uma função matemática? Uma função matemática seria uma espécie de regra, certo? Como seria isso? Por exemplo, eu digo que a regra para todo mundo do primeiro ano é fazer o exercício para poder ter uma nota. Então, se é para todos os alunos, essa é a regra, fazer o exercício. Certo? Aqui, na função, seria a mesma coisa, lei de formação. Essa lei de formação vai se aplicar a todo mundo que estiver dentro do conjunto A. Certo? Então, o que ele diz? Que para todo A tem um Y correspondente em B. O conjunto A está aqui, ó. Para cada número que tem dentro do conjunto A, eu vou ter alguém correspondente em B, certo? Para ser função, eu tenho que aplicar a mesma lei de formação e eu tenho que ter um correspondente de A para B, tá certo? Então, lembrem disso. Para ser função, eu vou ter que ter sempre um correspondente de A para B, tá bom? E aí, dentro da função, a gente tem um negócio chamado domínio, contradomínio e imagem da função. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Para que a gente consiga entender, tá certo? Dentro de um conjunto, que é um conteúdo que a gente trabalhou já, que a gente consiga entender quem é que manda, quem obedece e quem é a imagem disso tudo. Certo? Então, o domínio é aquele que manda, ou seja, ele vai mandar as flechas, é o conjunto A, certo? Então, lá no domínio, é o carinho que você vai aplicar a lei de formação, certo? Vai ter a lei de formação lá, y igual a 2x.
Então, todo mundo que tiver aqui dentro vai ser substituído lá naquele x, onde tem y igual a 2x. Esse é o domínio. Quem é o contradomínio? É aquele que está ao contrário do domínio, certo? Então, é o conjunto B. Todo conjunto B é contradomínio. Aqui, ó, o conjunto B é o azul. E quem é a imagem? A imagem é apenas aqueles que receberam as flechas, certo? Os que receberam a flecha em B é conjunto imagem. Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui? Que domínio é quem manda flecha. Contradomínio é o conjunto inteiro onde vai estar recebendo as flechas. E quem é a imagem? São todos os números dentro do contradomínio que receberam as flechas. Tá certo? Vocês entenderam até aqui, pessoal? Se não entender, pode perguntar, tá? Então, ó, quando é que é função? Lembra lá que eu falei para vocês que só seria função se todos os elementos de A tivessem um correspondente em B. Então, todos os elementos de A, eles têm que ter um único correspondente em B. Então, olha aqui, ó. Todo mundo de A aqui tem que mandar a flecha para alguém de B, tá certo? Então, perceba aqui, ó. Esse carinha aqui mandou para cá, esse mandou para cá, esse para cá e esse para cá. É função. Por que que é função? Todo mundo do conjunto A tá mandando flecha para alguém em B, tá certo? Aqui, é função? Sim, é função, certo? Porque todo mundo de A tá mandando flecha para B. Ah, Samara, mas aqui é diferente, porque esse B aqui, ele recebeu 3 flechas, tem algum problema? Não. O B receber 3 flechas não tem problema nenhum. Quando não seria função? Quando o único elemento do A, ele mandar para 2 correspondente em B. Isso não pode acontecer. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Aqui é função? É função sim, faltou um elemento em B, mas não tem problema. Significa que o conjunto imagem dele são essas 3 primeiras bolinhas, certo? Aqui, seria função? Não, por quê? Porque tem um elemento aqui, ó, do conjunto A que está sozinho. Ele não mandou flecha para ninguém. Então, se ele não mandou flecha para ninguém, tem alguma coisa errada, certo? Não é função. E aqui, é função? Também não, pelo mesmo motivo do anterior. Essa daqui não é função por quê? Porque eu tenho um único elemento de A mandando 2 flechinhas, isso não pode acontecer. É como se essa bolinha aqui, ela tivesse, digamos assim, digamos que essa bolinha aqui tivesse um namorado, e aí ela tivesse namorando 2 pessoas ao mesmo tempo, não dá para acontecer isso, né? Então, não teria como isso aqui. Então, você vai lembrar que o domínio é um cara fiel, ele não trai a namorada dele, então, se não trai a namorada dele, logo, ele só manda uma flecha, ele não manda 2, tá certo? Você vai lembrar disso. Já o contradomínio, ele pode receber mais de uma flecha, e o conjunto imagem é aquele que recebeu a flecha, tá certo? É o elemento, é o número que tiver lá dentro, o nome, certo? O elemento que estiver dentro do conjunto, que vai ser o conjunto imagem, certo? Essa parte aqui de função sobrejetora, objetora, injetora, eu não vou cobrar para vocês, tá certo? O que eu quero que você saiba disso daqui? Eu quero que você lembre que dentro de um plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes, eles seguem em sentido anti-horário, tá certo? Primeiro quadrante, todo mundo é positivo. No segundo quadrante, nós vamos ter x negativo e y positivo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. E no quarto quadrante, x é positivo, y é negativo. Vou lembrar também que existe um negócio chamado par ordenado. Nesse par ordenado, que é justamente a ordem que vem de x e de y, o x sempre vem primeiro, o y sempre vem depois. Toda vida que o x for negativo, ele vai estar para a esquerda. Toda vida que o x for positivo, ele vai estar para a direita. Toda vida que o y for positivo, ele vai estar para cima
no plano cartesiano, e quando ele for negativo, ele vai estar para baixo. Isso aqui a gente não pode esquecer, tá certo? Vou botar aqui. O que seria uma função? Função é uma relação entre dois elementos, entre dois indivíduos, onde para todo elemento que tem no domínio, todo elemento que tem lá no conjunto A, eu vou ter alguém ali correspondente em B, onde o meu conjunto A, ele não pode mandar duas flechas diferentes para o conjunto B, tá certo? E também onde eu vou lembrar que nesse contradomínio pode ter elementos que não foi preenchido, como é o caso desse daqui, tá certo? E o conjunto imagem nada mais é do que aqueles que receberam a flecha estando lá em B. E, para ser função, ele obedece uma lei de formação, tá certo? É como se fosse uma ordem para todo mundo. Vamos olhar aqui essa lei de formação específica aqui, ó. Nessa lei de formação, diz o seguinte, ó, x ao quadrado mais 1. Como é que eu sei se é função ou se não é função? Tá certo? Como é que eu vou saber se é função ou se não é? Onde tem esse x aqui, eu vou substituir pelos valores, tá certo? Perceba que aqui eu tenho que lembrar que o domínio é quem manda a flecha. Então, se o domínio é o conjunto A, eu vou pegar todos os valores do conjunto A. Então, pegando valor por valor do conjunto A, perceba aqui, ó. F de 0, aqui, ó, é igual. Onde tem x, eu coloco o número que tem aqui dentro. Então, 0 ao quadrado mais 1, porque é a lei de formação. 0 ao quadrado não é 0, mais 1 vai dar igual a 1. Logo, o meu y, lá no meu conjunto B, eu vou estar ligando 0 a 1. Aqui, ó, 0 está indo para 1, certo? Número 1, aí f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1. Quanto é 1 ao quadrado? Não é 1? 1 mais 1 vai dar 2. Então, onde tem 1, eu vou estar ligando para o 2, certo? F de 2. O f de 2 é 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Mais 1, 5. Então, onde tem 2, eu vou estar ligando para o 5, certo? F de 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. Então, onde tem 3, eu vou estar ligando para o 10, certo? Então, é isso que eu quero que vocês consigam fazer. Primeiro, localizar no plano cartesiano, saber quando é que é A, quando é que é B, ou, desculpe, gente, quando é que é X, quando é que é Y, tá certo? Saber quando o Y é negativo, quando o X é negativo, quando o Y é positivo, quando o Y é negativo. Saber que num par ordenado, o X vem antes do Y. E, dentro de função, você vai lembrar que o elemento do conjunto A, ele sempre manda flecha para o elemento do conjunto B. Esses conjuntos recebem um nome. O conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B é chamado de contradomínio, e quem recebe as flechas em B é chamado de conjunto imagem. E, para ser função, obedece uma lei de formação. Perceba que todo mundo que está no conjunto A obedeceu a essa lei de formação, certo? Olhando essa outra lei de formação aqui como exemplo, a gente tem aqui, ó, 2x. O que a gente vai fazer aqui? Pegar os elementos do domínio, né, do conjunto A, e substituir, certo? Então, olha aqui, ó, 2 vezes o x. O x aqui não é 1, então, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 1 está mandando para o 2. O 2, 2 vezes 2, 4. Então, o 2 está mandando para o 4. O 3, 2 vezes 3 é 6. Então, o 3 está mandando para o 6. Então, quando você observar isso, você só vai olhar lá a informação, substituir e colocar os valores, tá certo? Aí você vai ver se é função ou se não é função. Quando é que é função? Quando todo elemento de A manda flecha para B e tem um correspondente ali, e quando nenhum dos elementos de A está repetindo flecha, certo?
Isso é uma regrinha que a gente tem que se atentar. Então, aqui, por exemplo, aqui seria função. Aqui seria função. Nesse caso aqui, seria função ou não? Seria, não é isso? E aqui também. Eu não vou cobrar esses gráficos de vocês agora. Olha aqui. Se nós fôssemos fazer o conjunto, determinar como a gente faria isso? A gente determinaria o conjunto Y, pegando esses valores aqui e atribuindo os valores em X. Os valores são 0, 1, 2. Então, onde tem X, eu colocaria 0, depois 1, depois 2. Então, 0 mais 1 iria dar 1. 1 mais 1, 2, e 2 mais 1, 3. Então, eu obteria, assim, o meu conjunto, certo? Então, é isso que eu quero que vocês saibam da aula de hoje, tá certo? Na nossa próxima aula, que é quarta-feira, nós vamos estar trabalhando o gráfico da função afim, tá certo? Então, para isso, a gente precisa entender plano cartesiano, porque senão a gente não consegue entender a função afim, tá certo? E aí, para entender plano cartesiano, vocês vão estar resolvendo aí essas questões que eu vou passar para vocês, tá certo? As questões estão todas no livro didático de vocês, tá certo? Página 45, a questão 8, 9 e 10, e na página 55, a questão 35 e a questão 36, tá certo? Eu vou deixar lá no grupo também, para que vocês não esqueçam. Vocês vão fazer, vão me mandar, tá certo? Essas atividades até amanhã, 5 horas da tarde, tá bom? Vocês me mandam a atividade, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá bom? E aí, assim, antes de encerrar, só para que a gente fixe aí um pouquinho sobre o plano cartesiano, a gente vai ter aqui, ó, conjunto, plano A. A gente tem aqui, ponto A, 3 e 1. Então, 3 é em X, Y é 1. B, menos 4 e 2. X negativo, menos 4, 2 positivo. No C, 5 e menos 3. X positivo no 5 e negativo em Y no menos 3. Certo? E aí, assim por diante. Tá certo? Vocês entenderam, pessoal? Vocês ficaram muito caladinhos. Alguém tem alguma dúvida que queira falar? Alguém tem alguma dúvida? Não? Pronto. Pois então é isso, tá certo? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula e, por favor, não deixem de fazer os exercícios, tá certo? Não deixem de fazer os exercícios, foi passado para vocês, que é extremamente importante para que a gente possa estar avaliando aí o desenvolvimento de vocês, tá certo? Ok? É só isso, tá bom? Tchau.